o mundo está mudando bastante. Eu acho que a vida de vocês também deve estar mudando, né? A gente sente uma mudança muito grande, né? Aspecto fora. E acelerando muito rápido, acontecem as coisas muito rápido, né? De repente muda as coisas, né? O que não muda é a cabeça do ser humano, né? Continua igual. Incrível, né? Como é gente difícil mudar, né? Não mudar. É como fala. É difícil ajeitar. Nasceu torto, então já fica torto. Acho que essa questão da vida de todo mundo, né? Todos vocês, gente mesmo, né? Como mudar as coisas, né? Começa a mudar o nosso destino. Porque se deixar, a gente vai andando trilho que já estava estabelecido. Mesmo lugar. Isso já antes do nascimento já está definido, né? Então, mudar isso, eu acho que é valor da fé, né? Tem que mudar bem no fundo, âmago da alma, né? Tem que mudar bem, radicalmente, senão não mudaria. Aí repete, vai, volta, mesma coisa, né? Então, este reino de Deus aqui na Terra, como tem no Salmo de Missama, né? Trazei reino de Deus aqui na Terra. Isso é plano de Deus. É tudo estabelecido, né? Bem feito, né? Mas depende do sonen, ou seja, pensamento da pessoa. Eu acho que tem que levar um pouco mais sério, né, as coisas, né? Entendeu? Por exemplo, eu acho que a gente sente quase com certeza que o tempo está muito próximo, está muito perto, né? Mas é difícil isso aí passar para os outros, porque cada um tem que sentir isso. Tem Salmo de Messama que fala, falando muito do dilúvio do Noé, né? Purificação pela água. E agora não é pela água, pela fogo, né? Então, uma parte, quando ele fala água, é parte quase material. Fogo é espiritual, né? Não é só fogo que a gente vê, né? Fogo é espiritual. Essa luz que você sente, né? Você ministra ou recebe, essa luz de Jorei.
é uma parte, né? Então, desta vez, purificação pelo fogo, espírito do fogo. Mesmo na época do Noé, quando você lê Antigo Testamento, né? Ele recebeu a revelação de Deus, Deus Criador. Já falava, vai chegar dilúvio, vai chover muito, vem uma limpeza no globo terrestre. E começou a falar, mas pouca gente acreditou, né? Muito pouco. Sabe por quê? Eu acho que é muito provável que não acredita, não aceita, porque quando ele falava, todo dia tempo bom, no céu não tinha nem nuvens, tempo claro, sol batendo, como é que vai mudar? Vai chover. Entendeu? Não acreditava, né? Mas ele acreditou, sabe por que ele acreditou? Eu acho o seguinte, que ele sentia a presença de Deus. Deus estava perto, né? Aí falava, né? Porque uma coisa que é inegável, não tem como negar essa presença de Deus, mesmo invisível, né? Então, a presença de Deus é bastante marcante, né? E isso ele sentia. É como se fosse mais uma realidade concreta, né? Quer dizer, tão evidente, né? A presença de Deus, né? Isso que eu acho que é ponto focal. Então, mesmo o ensinamento de Meisama, tem gente que acredita. Quando tudo correndo bem, acredita. Mas, de repente, joga fora. Não acredita, desacredita. Porque falta de sensibilidade. Entendeu? Então, é muito fácil de negar. Você acredita, mas qualquer coisa você nega. Afasta. É muito fácil. Né? Porque não está marcado nada, né? Não é? Eu acho que por aí tem segredo. Tem segredo. Mistério, né? Por exemplo, quando a Meisama começou vida religiosa, porque ele fala que Deus estava perto dele, né? A presença estava muito forte. Diz que quando Deus aproximava perto de Meisama, diz que sentia uma força tremenda dentro dele. Ou seja, aproximação, né? Acho que por aí tem segredo, né? Então, pode dizer, sabor, ou seja, essa sensação que causava, influência que causava a alma de Meisama, é tão profundo, tão firme, tão grandioso, né? Que não tinha dúvida para negar. Essa sensação eu acho que precisa. Senão, ser humano é muito fraco, muito fraco. Pessoa acreditando, né? Mas qualquer um fala alguma besteira, já cai por chão. Já perde totalmente fé. Aí surge insegurança, medo, entendeu? Quer dizer, ser humano é muito fraco, né? Muito fraco. Qualquer coisa você se afasta, se perde, né? Mas esta firmeza, né?
essa fé inabalável, que não adquire um dia para o outro. Não dá. Isso demora, né? Eu acho que a mesma coisa como oração. Você fazendo todo dia oração. Né? Todo dia, de manhã, à noite, ou quando você tem tempo. Assim, continuando 1 ano, 2 anos, 3 anos, aí começa a penetrar pouco a pouco, né? De vez em quando faz oração, eu acho que não tem chance nenhuma. Não é assim que vai, né? Acha muito fácil, né? Muito fácil, mas também muito fácil perder tudo, né? Aí eu lembro sempre, essa vida do fundador do budismo, Zen budismo, né? A pessoa gosta muito do Zen budismo, né? Mas como é que foi, né? Começou, né? Origem, quando tinha um discípulo de Sakyamuni, quer dizer, ele estava fazendo palestra, né? Explicando. Você imagina, ele viveu mais de 80 anos, né? Muito tempo, né? Então tinha muitos discípulos, altamente espiritualizados, porque no caso dele é pouco diferente de Jesus. Jesus puxou apóstolo é tudo pessoa comum, pescador, laborador, né? Mas no caso do Buda, a pessoa procurou e já é mestre. Não é que pessoa comum. Pessoa comum não entendia nada. Essa é a diferença, né? Então, todos os discípulos dele, cada um tinha características diferentes, mas estava altamente espiritualizado. Já é mestres, né? Então, ele explicando, mas chegou o momento que já não conseguia falar através da palavra. Aí silencia, né? A palavra não comunica mais. Porque a palavra tem limite, né? Tem limite, não tem jeito. Aí quando ele parou de falar, um dos discípulos ofereceu para ele flor, né? Deu para a flor. Aí ele deu risada. Esse discípulo também deu, não falou nada, mas comunicou, né? Aí nesse momento ele sabia que ele entendeu. Aquela coisa que não fala através da palavra, né? Além da palavra, que entendeu, né? Então, depois dele, tinha vários discípulos. Depois de mais ou menos 500 anos atrás, depois do falecimento dele, do Buda, né? Aparece um sacerdote. Ele queria divulgar essa verdade para lá no China, né? Porque o budismo começou no Índia, né? Aí foi para a China. Mas quando foi lá, ele entendeu que chinês não vai entender. Não vai entender. Essa filosofia, acho que não vai entender. Aliás, mesmo Buda, né, quando foi iluminado, ele também achava o que ele compreendeu, o que entendeu, o que despertou, acho que isso não adianta. Não adianta explicar, porque ninguém vai entender. Aí ele fica
pensou que não ia divulgar, porque não tem alcance, né? Aí desceu muita divindade do céu, aconselhou, você tem que fazer. Aí começou a fazer, né? Assim começou, né? Então, este fundador do Zen budista foi lá na China, queria divulgar ou difundir o ensinamento dele, né? Mas achou que difícil. Aí ele desistiu, ficou na caverna, sozinho, sentado parede da caverna. Fala que sentou 7 anos, né? 7 anos. Sentou tanto que não conseguia andar. Por isso, quando você vê aquela figura do Daruma, né? Sentado e não tem perna, né? Redondo, não consegue andar. Quer dizer, meditando 7 anos. Aí aparecem alguns discípulos, algumas pessoas procurando o mestre, né? Mas ele recusava. Você não serve, você não vai entender. Você não serve. Recusava tudo, não aceitava nenhuma. Nenhuma. Mas aí, finalmente aparece um jovem chinês que ficou sentado fora da caverna, mesmo dia de chuva, neve, frio, quente, persistente, né? Pedia, quero aprender. Mas ele falava que não vai ensinar, não vai. Anos assim. Aí, o que ele fez? Então, finalmente, ele corta o braço direito dele, entendeu? Cortou o braço assim e ofereceu para o mestre. Aí viu que está querendo mesmo, né? Querendo aprender mesmo, né? Aí começou a explicar. Esse é o primeiro discípulo, chinês. Quer dizer, coisa, vida e morte, entendeu? Não é brincadeira, né? Não é brincadeira. A gente brinca, né? Verdade. Por isso não chega nada, né? Sempre rodando o mesmo lugar, não sai nem um passo para frente, entendeu? Mas é muito interessante essa religião. Isso que tem 2 maneiras, né? Tem 2 maneiras. Tem religião que querendo fazer números, divulgar para o povo. Tem religião que escapa do povo, não liga ao povo, né? Mas essa verdade é tão profunda, se ele não consegue passar aos outros, se ele morrer, acaba, né? Acaba. Então tem que passar alguém. Então no Zen budismo passava um para o outro. E não precisa muito aí, só uma pessoa. Só uma pessoa. Tendo uma pessoa durante toda a vida dele, é bastante. Porque já dá continuidade, né? Dá continuidade. Assim veio até agora. Né? Outro dia mostrando, tem 3 ramificações principais no Japão, né? Quer dizer, onde prosperou, continuou essa linha, é só no Japão. China já perdeu, Índia também perdeu. Não tem. Então, ficou no Japão, coincidiu a época do Kamakura, época do samurai, porque coincidiu linha do pensamento, né? Bem sério, né?
Você imagina, samurai hoje está vivo, mas não sabe que vai morrer agora. Né? Sempre enfrentava vida e morte, né? Então, eles se levaram a sério. Então, ainda continua lá no Japão, tem uma escola bastante grande que chama Sodo, né? Escola Sodo, lá no interior, lugar bem frio do Japão. E o mestre atual, ele é muito interessante. Ele sofreu, quando ainda estava jovem, tuberculose. Né? Então, óbvio, não sabe chorar, né? Tratou no médico, ficou hospitalizado e arrancou pulmão. Ele não tem pulmão, só um. Não tem. A pessoa achava que ele vai morrer. Né? Mesmo assim, no hospital, ele quase morrendo, né? Quer dizer, repouso absoluto pela medicina. Né? Mesmo assim, ele sentava, fazia meditação. A pessoa ficava pavoroso, né? Ficava firme, quase morto, estava sentado bem firme. Eu acho que aí também a gente tem que aprender alguma coisa, né? Quer dizer, o espírito estava muito forte, né? Então domina material. Nosso caso, material domina totalmente o espírito. O espírito está muito fraco. Qualquer coisa desiste, qualquer coisa morre, né? Acha que morre, mas não morre, não. As pessoas acham que morrem. Aí tem medo, entendeu? Não é? Então, isso é uma das coisas que ele foi comprovado. Ele é pessoa especial e está lá como chefe, né? 90 e poucos anos. Ele que levanta primeiro, antes de todos os monges, ele vai no lugar onde faz meditação, ele meditando. 90 e poucos anos, muito doente, né? Quase não consegue sozinho. Mas o espírito é muito forte. Incrível, né? Eu acho que através do Joré, a gente fica muito dependente de Joré, eu acho. Eu acho que a gente mesmo tem que ficar um pouquinho mais forte, né? Nosso espírito, né? Porque você imagina, a gente morre, mas o espírito não morre. Isso a gente sabe, né? Todo mundo sabe, ou acredita, né? Eu acho que é esse lado lá. Aí, pouco a pouco, continuando prática, né? Continuação da prática. Oração, mesmo de orei, passo a passo eu acho que melhora. Começa a sentir realmente a luz, começa a sentir a presença de Meshu-sama, ou seja, Kannon, ou Deus, né? Algo está perto, mas a gente não sente. Se não é realidade para a pessoa, né? Embora invisível, aí não estabelece. É como casa, eu acho, casa, né? Tem porta, entendeu? Você acreditando, desacreditando, a mesma coisa que você entrando dentro da casa, saindo da casa. Não passa dentro, entendeu? Só entrando, saindo, repetindo isso aí. Tem hora que acredita, tem hora que não acredita. Porque não entrou ainda num mundo real. Né? Mundo real. Entendeu? Então, tem vaga ideia que acreditando, mas não é assim, né?
Tem que entrar mesmo, né? Torna a realidade, não tem mais dúvida, entendeu? Não tem mais dúvida, né? Senão, eu acho que não fortalece a alma. Por isso estou falando, aproximando o fim dos tempos, uma transição muito grande, né? Que ninguém sabe o que vai estar preparado frente, né? Deve ser algo realmente tremendo, né? Mas ser humano continua repetindo a mesma coisa, isso não vai acontecer, não está acreditando, né? Mas eu acho que dá para acreditar, sabe por quê? Essa realidade de, por exemplo, mesmo o luz de Deus, mesmo o luz do Joré, está muito forte, entendeu? Isso mostra que alguma coisa está acontecendo. Não é nada normal, não é? Por aí dá para ver. Isso eu acho que prova, né? Por exemplo, mesmo no Brasil, eu estou aqui mais de 50 anos, né? 54 anos, né, já. Mas nunca foi assim, não. Nunca foi assim. Agora está realmente muito forte, né? Isso mostra que realmente está perto. Mas se a gente não entra nesta realidade, se você não sente essa realidade, é muito difícil. Acho que não é. Não vai acontecer nada. Ou acontece, mas para os outros, né? Então, mesmo avisando isso, tem um salmo, amanhã a gente vai usar esse salmo. O único ensinamento, eu acho que é esse aí. Não tem nenhum palestra, não tem nenhum escrito, mas só esse salmo, só um, Waka fala, né? Que eixo do globo terrestre, que cambalear, mudar. Aí todo mundo fica apavorado. Rezar a Deus. E mesmo muita gente está falando isso, né? Eu acho que vocês já ouviram. Isso já fala, né? Porque o globo terrestre está pouco inclinado. Não sei, 2, 3 graus. Né? Isso vai voltar no eixo. Quer dizer, o globo terrestre, ele desloca, né? Então, onde é mar, fica terra. Onde tem terra, vira mar. Você imagina, uma coisa horrorosa. Né? Diz que no Brasil, esse litoral vai afundar tudo. Onde vai salvar Planalto, Goiás, onde tem Brasília, né? Aquela região, né? Um pouco alto, né? Isso é uma das razões que mudou lá, né? Então tem gente que sabe, não tem dúvida, né? Tem gente que ouve, até mar está avançando, fazendo barulho. Então, tem gente que está mudando lugar, né? Uma coisa terrível que vai acontecer. Isso não é longe, né? É muito perto. Né? Então, junto com esse ensinamento, ele fala, os membros, adeptos, eu acho que mais no membro do que adeptos, né?
não é qualquer membro, né? Adeptos que já está purificado, né? Já está despertado, só fica no camarote, assistindo isso. Assistindo isso. Incrível, né? Não vai envolver. Está de longe, orando este aspecto. Porque não, quando acontece, você não tem como salvar. A pessoa vai entrar mesmo. Mesmo a vida, a pessoa vai. Não adianta. Onde, quem tem máculas, né? A própria mácula leva isso aí. Mas pensa bem, quem que não tem mácula? Né? Esse que é o problema. Não é verdade. Então, por aí eu acho que tem problema. A existência da mácula, a gente sabe que, eu acho que se a alma está mais pura, mais transparente, mais cristalina, a pessoa sentiria a presença de Deus. O fato de não sentir é porque é mácula, entendeu? É como um dia nublado, né? Tem muitas nuvens. Você fala que atrás das nuvens tem sol, ninguém vai acreditar, não tem sol, não. Sol acabou, entendeu? Porque nuvem cobre céu, né? Fica tudo preto, né? Não é? Eu acho que é a mesma coisa. Então isso é questão da nossa macro impureza do corpo espiritual, corpo material. Enquanto não vê, a pessoa está preocupado, sucesso material e bem-estar, né? Tudo na direção puramente material. Não está, ninguém está querendo cuidar da alma, né? A alma está deixando fora, entendeu? É uma coisa muito interessante. Então, quando tem muita mácula, mesmo no sentido espiritual, aproxima espírito negativo ou farande, alimentar essa mácula e farando besteira, levando o lado errado, entendeu? Levando o lado errado. Então, consequência, né? Aí separa a direita e a esquerda, bem e do mal, né? Entendeu? Se tem muita tendência, a pessoa vai no lugar onde acontece grande purificação, né? Grande limpeza, né? Não consegue evitar. Acho que por aí tem segredo, né? Então, isso eu acho que diariamente a gente deve sentir. Por exemplo, vocês vê, cada um escolhe, de manhã levanta, já escolhendo, você vai direita ou esquerda, não é? Vai para shopping, vai para a igreja, receber de oré, ou descansar, dormir. Quer dizer, gente que escolhe, não é Deus que manda, gente que escolhe. Quer dizer, nossa vida é gente que conduz, né? Então, eu acho que esse aí é um ponto muito delicado, muito delicado. Chegar a escolher com muita resistência, né, interior, né? Tentação, né? Não é tentação dos outros, tentação da gente mesmo. Não é outra pessoa, não. Entendeu? É muito interessante, porque se começa a acontecer coisas milagrosas, coisas que você nunca espera que comece a acontecer, você está na direção certa. Está na direção certa. Se não acontece nada,
porque está na direção errada. Por que não acontecem as coisas boas? Você está junto com Deus. Impossível. Deus é todo poderoso, né? Por que não muda as coisas? Porque não está com Ele. Não está com Ele. Ou a gente está afastado. Gente que saiu, como mesmo fala, né? Até protetor, não, até chuta protetor, coitado, né? Você chuta protetor, o protetor afasta. Você não quer, então ele vai longe, orando de longe, né? Não aceitou, então o que vai fazer? Paciência, né? Avisou todo jeito, mas a pessoa não obedeceu. Aí foi longe. Aí chega a última consequência, né? Esta eu acho que é interessante. Quando comecei a entender assim, eu pensei assim, porque vê, muitas vezes vocês não perdem tempo, por exemplo, vai para encontrar alguém, pode ser negócio, pode ser conhecido, né? Então, vai, muitas vezes não acontece nada, ou perde tempo, o dia inteiro fez, mas não aconteceu nada, perdeu o dia, entende? Mas tem hora que dá certo, é uma coisa incrível, né? Encontra com a pessoa, ou seja, encontra com o objeto, no questão de segundo, questão de fração de segundo. Você foi lá e encontrou. Se demorasse mais um segundo, você não tinha mais encontrado. Eu já experimentei isso aí. Entendeu? Várias vezes. Aí admira como Deus é. Como é que pode ajustar isso aí? Só Deus que pode fazer. Mesmo você programando, impossível. Impossível. Porque Deus está em cima do tempo e do espaço, né? Então, isso que é possível, né? Entendeu? Mas quando está mal, nada dá certo. Uma coisa incrível. Mesmo fazer compra, você vai fazer compra, você compra coisa errada, né? Compra errado. Ou não se encontra. Virando, não encontra. Entendeu? Perdendo tempo, né? Então, por exemplo, dá vontade, né? Não tem? É interessante, né? Eu acho que é mais impulso. A maioria da pessoa compra as coisas por impulso, não está nem planejado. Viu, queria comprar, e compra. Depois se arrepende, puxa, comprei coisa errada, paguei caro, não precisava isso aí. Ser humano é impulso. Então, de repente surge vontade, quero ir para lá. Vem um pensamento muito forte, né? Aí você vai lá, não dá nada certo. Tendo essa experiência, aí eu comecei a pensar, se negativo fala, ou seja, secundário falando para mim, né? Para evitar. Por exemplo, assim, está na igreja, né? De repente você quer sair da igreja, que não, acha alguma coisa para fazer, você vai lá, né? Loja ou visita alguém, né? Então esse tempo, 1 hora, 2 horas, chega a pessoa importante, de repente, aí precisava ficar lá, mas você justamente naquele tempo sai fora. Porque entrou alguma coisa, né? Julgou errado, né? Entendeu? Faltou discernimento. Onde vem, onde
veio de secundário ou protetor. Se vocês aceitam sempre aviso, sempre vontade do espírito secundário, protetor afasta, porque não tem nada para fazer. Avisa, mas não obedece, ninguém faz nada, né? Aí quando começou a acontecer, eu pensei assim, então pode vir secundário, não faz mal. Só que vem, ele fala que você tem que ir à esquerda e eu vou à direita. Fazendo o contrário do secundário, dá tudo certo. Não é? Pensa bem. Né? Ele fala o contrário, então a gente faz. Interessante isso aí. Como assim, né? Pouco a pouco, né? Sabendo, né? Sabendo. Caminho certo, né? Não é? Normalmente isso aí não é de muito de pensar, não. Quando pensa muito não dá certo. De repente resolve. Né? De repente resolve. Mesmo o Mishama, né? Ele sabia tudo, mas não sabia nada de outra parte. Se não chega a tempo, ele não sabia, também não estava querendo saber. Né? Porque eu acho que esse é segredo, ou seja, mais é mistério do mundo espiritual. Não pode dar antecipadamente, avisar a pessoa. Porque se fala muito antes, entra negativo. Então, quando aparece, tem que fazer logo. Quase sem pensar fazer. Fazer as coisas sem pensar. Se pensou, já outro lado também sabe. Entendeu? Muito delicado, né? Então, se não chega a tempo certo, ou lugar certo, mesmo não sabia nada. Mas quando aparece, fica bem claro, né? As coisas, né? As coisas. É interessante isso aí. Esse é do Chi Shokaku, né? Portanto, a cabeça tem que estar bem claro o que está. Eu acho que o que tem que pensar mais o que está errado, o que a gente está fazendo errado, porque não dá nada certo, não vai adiante, né? Não acontece milagre, né? Não pode pensar que está certo. Quando a gente pensa, eu estou certo, mas não dá certo porque ninguém ajuda, nem Deus que ajuda, né? Esse pensamento, né? Que é errado, né? Não é que Deus está errado, é a gente que está errado. Esse lado que tem que mudar, né? Então, a presença também cada vez fica mais evidente, fica mais claro, entendeu? Isso que tem que acontecer para todos vocês, né? Vocês, né? Depois que acontece, a gente vê, Deus que fez, preocupou tanto, fez tudo jeito, usando inteligência para evitar, para solucionar, não solucionam nada. Mas de repente resolve. Aí vê que atuou força de Deus. Né? Não é tão fácil, né? Tão fácil, resolve. Mas a gente que pensa, que a gente que está querendo resolver, por isso não resolve. Né? Ou mesmo falta de experiência, né? Eu acho que falta de experiência do milagre nesse sentido. Interessante, né?
Porque Deus é muito lógico, né? Muito justo, sabe? Não tem nada errado. Acha que é errado porque a gente que está errado. Uma das coisas que a gente me chama fala, assim, por exemplo, mesmo Jorei, né? Pessoa que vem primeira vez, não sabe nada, não acredita nem em Jorei, não acredita nem em Deus, de missa. Né? Aí recebe Jorei, aí recebe graça. Acontece muito milagre. Né? Aí começa a ler ensinamento, recebeu o Hikari, né? Já ficou adepto de Meishu-sama. E depois, por exemplo, volta outra vez. Como é que posso dizer? Deveria saber. Já está, deveria ter aprendido, mas não aprendeu. Deus deu oportunidade, a pessoa recebeu graça, milagre, Deus mostrou já, então tem que acreditar. Mas tem gente que ainda assim mesmo não acredita. Uma coisa incrível. 10, 20, 30 anos, não acredita. Então, essa pessoa não recebe graça. Isso é interessante. Entendeu? Muitas vezes, pessoa, primeira vez, Jorei, efeito é muito grande. Mas já há muito tempo, já membro, que Jorei não funciona. Não funciona. Né? Porque alguma coisa está muito errado. Eu acho que uma parte de responsabilidade, né? Entendeu? Por exemplo, outro dia veio a pessoa que está dedicando, né? Aí falou, é muito difícil dedicar, exclusivamente para Deus, como ministro, né? Aí interessante. Acha bom ser ministro, dedicar é maravilhoso, acha. Mas quando começa a dedicar, a pessoa arrepende. Por que entrou nesse caminho? Tão duro que é. Entendeu? Mas se a pessoa não vai adiante, um passo adiante, pega, o bicho pega, faz miséria. Então, o único meio, você vai frente, com toda a coragem. Não tem recuar. Se recuou, pior isso aí. Engraçado as coisas. Né? Por exemplo, estava falando assim, mesmo Sonen, né? Assim, ficando na igreja, ficando no templo, né? Então tem dia que de manhã faz oração, já sente muito mal-estar. Não sabe onde, mas sente muito mal, né? Não está sabendo nada, né? Aí, depois de alguns minutos, 30 minutos, ou seja, 1 hora, aparece pessoa que tem muito problema, principalmente problema espiritual. Né? Aí fica muito pesado, e a pessoa não aguenta, queria sair da igreja, queria sair fora, correndo, né? Aí chega essa pessoa, entendeu? Aí, ministrando Jorei, fazendo junto oração, de repente some. Aí vê que antes da pessoa chegar, espírito da pessoa já chegou. Normalmente é isso aí. Por exemplo, quando você pensa, vou à igreja de manhã, né? Já vem, imediatamente vem. Só que corpo não chega, né? Só espírito, né? Entendeu? Então imagina, se o espírito está em estado péssimo,
né? E traz esse para o templo, né? Então, tem que aguentar, né? Tem que aguentar e resolver, né? Eu acho que essa sensibilidade é muito interessante. Primeiro assim, normalmente a pessoa tem capacete, né? Qualquer lugar vai. Qualquer coisa come. Não tem nada diferença. Tudo igual. É feliz, né? Uma certa forma, né? Entendeu? Mas quando ficar pouco mais sensível, ou quando, eu acho que diminuir pouco de macro espiritual, a pessoa fica mais sensível. Entendeu? Não dá para ir a qualquer lugar, não dá para conversar com qualquer pessoa. Já sente mal, né? Sente mal. Então, quando começa a sentir esse estado, eu acho que esse estado é a primeira parte, né? Primeiro estágio, né? Aí começa a evitar, porque ninguém quer sofrer. Sofrimento da pessoa reflete na pessoa, assimila, porque entra no mesmo nível. Aí começa a evitar, né? Quando começa a evitar, aí vem julgamento, essa pessoa é boa, mal, porque dá para saber como é que é o coração da pessoa, né? Ou intenção da pessoa, né? A pessoa veio para enganar, ou a pessoa veio ajudar, dá para saber, né? Então, quando sabe, a pessoa evita. Esse é como instinto, né? Normal, né? Mas aí é perigoso. Isso é bom, mas ao mesmo tempo não é bom. Tem que entrar no outro estágio que, sabendo, pede a Deus para fortalecer, que ajudar essa pessoa. Sentir, mesmo assim, sentir amor, né? Porque aí fortalece a alma. Quando a alma está fraquinho, qualquer coisa derruba. Não aguenta. É interessante, viu, isso. Isso comecei a sentir, acho que conforme passando purificação do corpo físico, né, enfraquecendo o físico, engraçado, o espírito fica mais sensível. Não é? Por isso, antigamente, mesmo hoje em dia, muita gente faz jejum, né? Não come, não alimenta físico. Então o espírito fica mais sensível. Então, tem que vencer isso, né? Tem que vencer isso. Engraçado, quando a gente está trabalhando, quando está movimentando, né? Dia inteiro, né? Dia inteiro. Não é muito, não afeta muito. A gente fica inconsciente, mesmo está mal, mas não sente tão mal. Né? É como falei. Mas quando você dorme, dá para saber. Dorme mal. Ou não dorme. Ou levanta, madrugada, meia-noite, né? Sentindo incômodo, né? Sentindo mal, né? Parece que não tem muita tranquilidade. Não fica sossegado. Né? Porque isso aí, durante o dia, tendo contato com o local, com a pessoa, acaba afetando, né? Afetando a espiritualidade da pessoa, né? E isso aparece quando você dorme. Se não dorme, não aparece. Aparece mais, hoje estou cansado,
né? Mesmo que não trabalhou tanto, sente fadiga, né? Muito cansaço. Acha que cansaço físico, né? Mas não é cansaço físico, é espiritual. Espiritual. Não é possível sentir cansaço. Entendeu? Então, quando está assim, eu acho que mesmo meia-noite, mesmo madrugada, tem que levantar. Tem que levantar. É preguiça, queria deitar. Levanta, fazer oração. Pedir a Deus que não precisa pedir para eliminar, né? Procurar receber luz, né? Receber luz. Aí descendo pouco a pouco, aí isso acaba. Uma coisa muito interessante. Aí você dorme, levanta, bem disposto, né? Disposto. Mas isso também não dura muito, não. Mesmo bem, eu penso assim, será que até quanto vai durar, né? Não dura. Porque tem que viver neste mundo, né? Mas a maioria da pessoa, eu acho que inconsciente, isso que é mal, né? Hoje em dia tem muita depressão, né? Aqui está frequentando uma senhora, não dorme. Acho que mais de 20 anos não dorme. Depressão profunda. Quando a gente vê rosto, já está tudo inchado. Eu acho que já rins não sei se funciona rins, né? Deve ter acumulado muita toxina, corpo inteiro. Mas mesmo assim andando, admira que a força do corpo do ser humano, né? Como é que Deus pode fazer uma coisa tão forte, né? Todo dia tomando tantas drogas, tanto remédio, assim mesmo aparentemente ainda está bom. Entendeu? Mas é muito ruim, muito ruim. Eu falo que para todo remédio, mas não tem coragem. Ficou como alimento, né? Você não alimentou, então não dá para ficar em pé, né? Se não toma remédio, não fica em pé. Mesma coisa. Remédio virou alimento, né? Aí mesmo brinca. Você está hoje bem porque tomou bastante remédio, né? Então, fica inconsciente, né? Começo de depressão. Por algum motivo, né? Porque motivo é vários. Qualquer coisa afeta o ser humano. Aí fica preocupado, futuro, né? O que vai ser? Não consegue entregar na mão de Deus, né? Aí começa a pensar sem parar. Aí pouco a pouco entrando depressivo, né? Essa é doença moderna, né? Doença da atualidade. E pouca gente consegue escapar. Difícil escapar. Só escapa, eu acho que quando você realmente vê Deus, entendeu? Sentir a presença dele, não tem outro jeito. Pelo menos sentir a luz, né? Luz é mais fácil. Mesmo o quarto, você fica no quarto. Todo fechado é escuro, né? Mas se abrir pouquinho, pedaço da janela, já entra a luz. Não entra a luz, né? Mas não viu sol, né? Luz vem do sol. Luz vem de Deus. Entendeu? Então, mesmo que não acredita a Deus, dá para ver luz.
Esse é o primeiro passo, né? Muito mais fácil, né? Com o olho nu, você olhando o sol, cega, queima o olho, tão forte que é, não? Mas a luz dá, né? Então eu acho que esperança, eu acho que dessa aí. Ministrando Joré, você sentir luz na palma da mão, no corpo, e quando recebendo Joré, sentir luz, né? É procurar isso aí, entendeu? Procurar isso aí. Sempre procurando. Sente falta, né? Sente falta. É muito delicado, né? Porque é uma coisa invisível. Aparentemente, né? Tão visível, mas só olhando materialmente é invisível. Então, quando vem aqui, rezar a Deus, mas ao mesmo tempo encher dentro do nosso corpo espiritual, ou seja, dentro do nosso coração, luz de Deus. Entendeu? Receber luz de Deus. Né? E começa então a sentir, porque começa a mudar, né? Mudar por dentro, né? Começa a sentir muita alegria, muita felicidade na alma, né? Esse eu acho que é a parte principal, né? Então, assim sendo, acho que acaba resolvendo a parte física, né? Por exemplo, tem algum sofrimento, algum problema fisicamente, só recebendo Joré também tem limite. E a gente também tem que colaborar. Tem que colaborar no sentido de abrir pouco, né? Abrir pouco a janela, né? Você é fechado, você quer receber luz, é impossível, não é como. Tem que abrir. Esse é o nosso esforço, né? Procurar, né? Bater porta, né? Entendeu? Aí começa a abrir outra visão, outro horizonte, né? Mas tem que passar momento, realmente, vida e morte, viu? Não tem jeito. Mais ou menos ninguém vai passar. Uma coisa séria, né? É fácil, mas esse é o obstáculo a gente que cria, né? Tem muito medo. Tem muito medo. Mesmo essa senhora, eu falo que não precisa tomar nada. Para. Não quer parar. Eu vou parar pouco a pouco. Essa pessoa nunca para. Nunca para. Porque não acredita. Para. Se morrer, morre. Tem que ter essa coragem. Entendeu? Não é? A gente uma vez morre, né? Senão você continua morto até morrer. Pior. Decisão, né? Porque isso não tem jeito. Qualquer religião tem essa parte. Por exemplo, você vê a Igreja Católica, no começo, né? A maioria do apóstolo foi crucificado. Morreu no cruz. Né? Mesmo no Japão, tem muito santo, 25 santos, porque tudo esse é mártir. Foi morto no crucifixão. Então, considerado santo. Né? Até outro dia, no Brasil não tinha nenhuma, né? Agora, que de falta de decisão, eu acho. Entendeu? A pessoa quer viver mais ou menos. Nunca leva a sério, entendeu? Se fala, você acredita, entrou no messiânico, então vai ser morto no crucifixo, aí ninguém quer. Todo mundo foge. Todo mundo foge, verdade. Não é? Mas a fé é isso aí, tem que ultrapassar isso aí, senão nunca passa.
Porque caminho não é assim, contínuo, não tem continuidade. Você indo passo a passo vai chegar, Deus nunca vai chegar. Esse caminho vai, depois tem um tipo de quase abismo. Aqui você tem que pular. Pular você tem que decidir, pode cair no abismo. Pulou errado, cai. Né? Mas se não pular, você não chega ao outro lado. Porque tem várias vezes isso aí. Não tem jeito. Né? Então, eu acho que, já que era do dia, né, é pouco melhor, né? Pouco melhor. Mas eu acho que isso aí, realmente entregar na mão de Deus, recebendo Joré, resolver problema, ou procurar outra alternativa, né? Meio do tempo nunca vai chegar. Em cima do muro, né? Então, na verdade, é isso aí, viu? Tem momento que você tem que descer. Né? Outro dia também morreu uma pessoa. A gente vai, por exemplo, o último recebeu de orelha. Ministério de orelha pouco. Aí começou a clarear, começou a circular sangue. Né? E a própria pessoa entendeu que estava bom. Aí eu falei, não tem nada isso aí. Não tem nada. Né? Porque se está mal, você não dá para andar. Andando, comendo, não tem nada. Mas tem que receber de orelha, mais de orelha, vai resolver. Mas aí veio toda parente, né? Perigo, assim, não pode continuar. Enquanto você está bem, tem que fazer, tem que operar. Tem que operar. Aí não durou nem um dia. E o médico fala, é muito fácil isso aí, não é nada. Né? Não apostou. Não apostou, por quê? Porque sentiu bem, porque não gravou isso aí. Tomando remédio, não melhorava, não sentia bem. Né? Pouco de Joré melhorou, mas não pode esquecer. Como é que é ser humano? Tão inconsciente, né? Aí tem que ver que tem cordão de salvação, você tem que agarrar, né? Porque aprovou. Viu, né? Viu, mas não viu. Isso que é o problema. A gente parece que vendo, mas não vendo. Entendeu? Fica inconsciente. Não fica consciente. Aí recebe graça, agradece a Deus, puxa, Deus salvou, né? Mas logo esquece. Logo surge também dúvida, né? Será que é? Incrível, né? Por isso, esse problema do cada um de nós, né? Para abrir caminho, para ficar com canon, né? Com Deus, né? Tem uma coisa muito interessante, o que me chama fala do Ohmoto, né? O fundador do Ohmoto escreveu, psicografou, né? Então, dentro da psicografia tem um trecho muito interessante. Fala sobre esse fim do mundo, né? Então, o mundo uma vez fica pouca gente. A pessoa vai sentir falta de pessoa, muito pouco. Então, essa pessoa que sobrou, de lado da pessoa que sobrou, tem canon. Ele está. Isso que mesmo fala. Mas isso vocês pensam bem. Não é que fim do tempo que ele ficava. Isso é muito importante. Entendeu? Já estava. Por isso eu falo,
o que a gente tem que saber, realmente está recebendo muita proteção todos os momentos, né, na nossa vida, né? Se está, tem certeza que está protegido, já está de lado de ser salvo, ou vai continuar, né? Porque isso é uma coisa muito séria, né? Porque, grosso modo, já está definido. Não é que vai definir agora, já está definido. Tem gente que já está descartado, porque isso não tem mais jeito. Tem que começar tudo de novo. Tem gente que já tem qualificação. Entendeu? Como aquele caso que me São Paulo, né? Pessoa que morre, tem gente que vai para o purgatório. Mas tem gente que não precisa ir para o purgatório. Vai diretamente para o céu ou diretamente para o inferno. Mais ou menos que fica no meio. Então, a alma da pessoa já está definido, né? Então, por que então salvação? Salvação, a gente tem que procurar para ajudar a pessoa que está ainda dúvida, ainda tem chance. Tem chance. Essa pessoa precisa. Mas quem não está, não adianta perder tempo. Não tem. Mesmo fala, não vai entender. Entendeu? Então, quem está, né? Quem está seguindo, tem muita chance, né? Tem muita chance. Só que este lado, para ter certeza mesmo, vocês ter certeza mesmo, que chegar a este ponto que sentir realmente, parece que Deus está de lado, nosso lado, né? Bem marcante, né? Bem marcante. Mesmo pensamento, entendeu? Já não chega coisa duvidosa, coisa negativa, né? Negativo. Já está bem firme, né? Acho que isso que é importante. Aí dá para trabalhar, né? Aí dá para dedicar como um instrumento de Deus, né? Não é? Isso sempre chamava arrependimento, né? Mas tem que saber o que tem que arrepender. Se a pessoa não sabe que está errado, não arrepende nada. Mudança da nossa vida, né? Um lado melhora muito, prospera em todo sentido, melhora muito. Outro lado piora, quer dizer, fica mais nítido, né? Fica mais nítido, bem claro. O que a pessoa está recebendo de graça é uma coisa que nunca houve, né? É muito claro, viu? Muito claro, muito rápido, entendeu? Então isso vai acelerar muito, fica muito mais. Não pode ficar no meio, né? Então, vamos terminar. Obrigado.